No programa Além da Notícia de hoje, uma entrevista exclusiva com o pastor Johnson. Ele é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Barbacena. Ele fala sobre trabalho social, fala sobre espiritualidade, enfim, sobre o seu pastoreio à frente da Igreja Quadrangular de Barbacena. Em instantes, no programa Além da Notícia. Há 20 anos na cidade de Barbacena, pastor Johnson e sua esposa, pastora Cláudia, têm trabalhado com muita dedicação à obra de Deus. Hoje, a Igreja do Evangelho Quadrangular de Barbacena é referência para as demais no Brasil. É exatamente com o pastor Johnson que hoje eu vou conversar no programa Além da Notícia. Pastor, prazer em recebê-lo aqui no programa para a gente falar um pouco desse trabalho que o senhor realiza aí, que é tão brilhante, tão importante, levando aí as pessoas a conhecerem um pouco mais a respeito de Deus. Prazer é todo meu estar aqui hoje na TV Estrada Real para poder falar um pouquinho da nossa trajetória cristã, do nosso trabalho como líder espiritual na cidade, como você muito bem disse, já há 2 décadas, ladeado por minha esposa, minha adjuntora, e é uma alegria muito grande poder usar esse veículo de comunicação tão poderoso para poder dividir com os telespectadores o que realmente Deus tem feito através desse ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular em Barbacena. O trabalho do senhor é um ministério, né? Sim. Como o senhor sentiu esse chamado para poder realizar esse trabalho? A vocação é algo que surge de forma variada, né? Cada pessoa tem um tipo de vocação, tem um tipo de chamado. Especificamente o meu chamado aconteceu aos 10 anos de idade. Eu estava assistindo um culto, a convite inclusive de minha mãe, e ali eu fui profundamente tocado por Deus e percebi que tinha realmente uma missão. Ouvi nitidamente a voz de Deus falando ao meu coração que eu estaria pregando a palavra de Deus. E o curioso, Gilmar, é que naquele dia, um grande pregador do Evangelho também, que faz televisão até hoje, esse pregador estava visitando o templo em que eu estava presente. E ele colocou em minhas mãos uma caixinha de promessa. Essa caixinha de promessa contém referências, porções das Sagradas Escrituras, e ele colocando nas minhas mãos, ele para mais de 500 pessoas naquele dia, disse: esse rapaz que aqui está, um menino ainda de 9 anos, né? 9 para 10 anos, ele tem um grande ministério. Então, a partir daí, a vocação ela se tornou ainda mais forte no coração da gente. Mas desde pequenininho, a gente sentiu o chamado, bem pequeno mesmo. Você está em Barbacena já há 20 anos. O senhor é natural de qual cidade? Eu sou natural de Juiz de Fora. Hoje, eu digo que Juiz de Fora é a terra natal. Barbacena é a terra querida, é a terra que nós aprendemos a amar, amamos o povo de Barbacena, amamos a nossa igreja aqui, realmente é a cidade que nós amamos, e Juiz de Fora ficou apenas como a nossa terra natal. Esse episódio ao qual o senhor se referiu aconteceu em Juiz de Fora? Em Juiz de Fora, há mais ou menos 33 anos. 33 anos? Há mais ou menos 33 anos. Quando o senhor veio para Barbacena, o senhor já era casado? Quando eu vim para Barbacena, eu fazia 1 ano de casado. Essa semana, inclusive, eu fiz 21 anos de casado. O casamento ele é muito importante, né, na vida do sacerdote. Aliás, a Bíblia diz que convém que o ministro, né, que o bispo seja marido de uma só mulher e governe bem a sua própria casa. Quando o senhor veio para Barbacena, o senhor já fazia parte da igreja? Quando eu vim para Barbacena, eu já fazia parte da igreja, já estava há 3 anos e meio como pastor titular. Há 3 anos e meio. Cidade de Barbacena? Na verdade, mas isso aí foi interessante. Eu não escolhi Barbacena, Deus escolheu Barbacena por mim. Na verdade, nós já tínhamos uma experiência de passar por várias cidades, inclusive eu estava para assumir uma cidade da Bahia, Ilhéus, uma cidade muito bonita, né? E realmente não queria vir para Barbacena. Tive algumas experiências na cidade que me provocou, a princípio, uma certa aversão até o local. Mas
como nós que somos sacerdotes, nós que somos ministros da palavra de Deus, não somos donos de nós mesmos, nós temos um chamado, nós temos uma vocação, como você muito bem disse, começando o programa. Eu estou aqui hoje, a princípio foi por uma ordem de Deus e hoje conservo essa ordenança, mas com muito gosto, com muito prazer, com uma paixão enorme pela cidade. A esposa do senhor também é pastora e vocês realizam um trabalho juntos, também é esse tempo? Sim, a minha esposa eu a conheci em um acampamento de jovens, né, há mais ou menos uns 26 anos, e desde então ela tem estado conosco, pastoreando também, me auxiliando ali lado a lado. Pastor, certamente o senhor tem várias experiências que marcaram a vida do senhor ao longo desse trabalho que o senhor realiza, mas teria alguma que o senhor poderia destacar que seja assim mais importante? Olha, Gilmar, nós tivemos várias experiências, porque nós que pregamos a palavra de Deus, nós pregamos para as pessoas Jesus. Jesus é aquele que cura, aquele que batiza, aquele que salva, aquele que realmente vem para transformar a nossa vida. E uma das experiências que mais marcou a minha vida foi quando eu tive a oportunidade de orar para uma senhora que há mais de 45 anos, ela andava em uma cadeira de rodas, né? Ela só se locomovia através da cadeira de rodas, e ela teve o privilégio, ela teve a graça divina de começar a andar ali no templo, na época no Vitorino Braga, em Juiz de Fora, um bairro de Juiz de Fora. Essa senhora andou pela primeira vez ali, depois de 45 anos, cadeirante. Pastor, a gente sabe também que nem tudo são flores, né? Em qualquer empreitada, sim, nós enfrentamos dificuldades. O senhor destacaria também algumas dificuldades que o senhor enfrenta nesse trabalho? Na verdade, toda rosa tem seus espinhos. Por mais que se cuide, sempre fica algum espinho. O ministério, ele, na verdade, é uma batalha diária. Nós estamos lutando contra um mal, Gilmar, um mal diário, um mal constante, principalmente hoje que o sacerdote, o ministro, a pessoa que tem realmente um comprometimento com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, ele vai a campo, e às vezes nós temos que entrar ali dentro de uma casa onde é foco de drogas, de maldades, de pedofilia, de tantas coisas, e às vezes a gente chega primeiro, a gente chega antes da polícia, a gente chega antes das autoridades, a gente chega às vezes para dar um fim naquele sofrimento, para dar cabo, até para evitar, às vezes, uma ação da própria autoridade posteriormente. E em alguns casos nós somos os primeiros, até é interessante ressaltar isso, em alguns casos nós somos primeiros, mas em outros nós somos, na verdade, os últimos, que existem pessoas que protelam até o máximo. Protela até o máximo, vão lutando em todas as instâncias, gastam fortunas e de repente o pastor chega ali. E nem sempre o missionário é bem recebido naquele momento. Não é bem recebido, até porque nós lutamos contra forças ocultas, contra forças malignas. Então a gente sofre desgaste muito grande com relação a isso, mas sempre a gente tem observado a mão de Deus, o mover de Deus constantemente, e na maioria das nossas atuações, das nossas intervenções, Deus tem nos dado muita vitória. Agora, os espinhos maiores é lidar com o ser humano, né? O ser humano é uma pedra bruta que parece que nunca será lapidada. Precisa ser precisa, mas parece que nunca vai ter aquele brilho desejável. Isso falando de nós mesmos, né? Nós somos falhos, cada um tem a sua ótica, cada um tem o seu prisma sobre o mundo, sobre a vida, e nesse caminhar, você às vezes tem que trabalhar com gostos variados, com visões diferentes, e você acaba tendo um desgaste também na lida com o ser humano. Mas nada que não seja superável, nada que seja tão agravante assim, que nos impeça de fazer a obra de Deus. Afinal de contas, Jesus sofreu muito mais por nós, né? Sofreu demais na cruz do Calvário, deu a sua própria vida. Então qualquer desgaste, qualquer sofrimento que tenhamos ao longo dessa trajetória, dessa caminhada, não se compara ao que Jesus fez por nós, né? Pastor,
O senhor já está aí há 20 anos e quem tem a oportunidade de conhecer o seu trabalho, de passar ali em frente à sua igreja, percebe facilmente que o senhor tem conseguido bons resultados, né? O trabalho do senhor tem sido profícuo. A que o senhor atribui isso? Bem, primeiro, nós temos um temor a Deus muito grande, Gilmar. Nossa vida é pautada na palavra de Deus, na sinceridade, na verdade. E quando nós chegamos em Barbacena, a igreja já tinha 25 anos na cidade e nós tínhamos mais ou menos uns 20 membros. E para nós, tanto para mim quanto para minha esposa, o choque foi muito grande, porque nós estávamos vindo de uma cidade onde o evangelho crescia muito. E eu não vou falar só em termos da igreja do evangelho quadrangular, não, mas o povo evangélico mesmo na cidade, quando nós chegamos aqui, havia um censo dizendo 200 pessoas na cidade. A minha igreja tinha 20 pessoas. Então, quando nós aqui chegamos, nós enfrentamos muitas dificuldades, muitas lutas e trabalhamos. Olha, não tem crise que resista. Essa é uma frase que eu carrego comigo. Não tem crise que resista a um trabalho sério, honesto e organizado. Então, modéstia à parte, nós temos ministrado e, ao mesmo tempo, administrado a obra de Deus com muito amor, com muito carinho, e os resultados estão aí. Aliás, quando você dá carinho, né? Quando você dá carinho, você obtém resultados. A verdade é essa. Se você ama o que faz, qualquer coisa na vida para dar certo, nós temos que amar. Nós temos que amar. Você precisa gostar do seu trabalho. Você precisa, Gilmar, gostar de fazer televisão para que a televisão dê certo. As pessoas que estão te auxiliando aqui precisam gostar do que fazem para que possa dar certo. Nada nesta vida se conquista sem o empenho, se conquista sem o amor, sem a aplicação, sem a dedicação diária. Então, hoje, nós sabemos que Deus ele tem operado de forma extraordinária, muitos milagres acontecem ali, transformações de vida. Gilmar, veja bem, uma mãe chega com um filho praticamente amarrado na igreja, amarrado, com cordas e às vezes até algemado. E de repente esse rapaz, ele é devolvido à sociedade. De repente esse rapaz está aí produzindo, trabalhando, né, fazendo o que não fazia antes. Então, na verdade, as pessoas comentam, elas falam, e a mídia ela tem um poder muito grande, a TV, o rádio, mas a gente sabe que quando as pessoas se movimentam e elas começam a falar daquilo que elas estão vendo, daquilo que elas estão ouvindo, então o resultado ele é palpável, ele é visível. Então eu atribuo esse crescimento da Igreja do Evangelho Quadrangular em Barbacena, primeiro a esse trabalho sério, honesto, organizado, né? E também ao nosso empenho, o nosso amor, carinho e principalmente, é claro, não menos importante, deixando por último, mas não menos importante, os milagres e a salvação que tem acontecido naquele local. O senhor fala aí de milagres. Eu queria saber a opinião do senhor se o milagre é fruto da fé. Mas nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e nós voltamos em seguida com a opinião do senhor sobre esse assunto. Ok. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o programa Além da Notícia. Clínica São Francisco, primeiro hospital dia de Barbacena e região, centro de medicina e diagnóstico, tomografia computadorizada, raio-x digital, mamografia digital e ultrassonografia, centro cirúrgico avançado para diversas especialidades. O que há de mais moderno na cirurgia de catarata, apartamentos para internação com maior conforto e privacidade, um atendimento personalizado. Clínica São Francisco Hospital Dia, compromisso com a sua saúde. Fala pra mim, o que você acha que o mercado espera de você? Faça um dos cursos superiores da Unipac Barbacena em 2014 e aumente as suas oportunidades de trabalho. São 50 anos de experiência em educação em todo o estado. Mais de 106 mil formados nas mais diversas áreas do conhecimento. O campus Barbacena conta com excelente estrutura acadêmica, laboratórios super equipados, biblioteca informatizada, professores altamente qualificados e muito mais. Com a Unipac, é assim. A gente sabe que a sua história de sucesso no mercado
começa aqui. Vestibular Unipac Barbacena 2014. Acesse www.unipac.br ou ligue 0800 276 1999. Voltamos com o segundo e último bloco do programa Além da Notícia. Eu estou conversando com o pastor Johnson Marçal. Ele é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular de Barbacena. Ele está falando um pouco para nós sobre o trabalho que ele desenvolve lá junto à igreja. Pastor Johnson, ao final do primeiro bloco eu perguntava ao senhor se o milagre é fruto da fé. Sim, o milagre, ele não só é fruto da fé, Gilmar, como o milagre é fruto da vida. A vida é o milagre. Se nós estamos aqui hoje, nós temos que agradecer a Deus imensamente, porque o dom da vida é um milagre diário, um milagre que acontece todos os dias para nós. E é claro que quando nós aplicamos este potencial de vida a crer em um Deus vivo e poderoso, no caso, quando nós temos fé em Deus, a fé, Gilmar, ela, na verdade, ela precisa ser acompanhada de obras. Não basta apenas a pessoa falar que tem fé, ela tem que dar a demonstração da fé. E, na verdade, em Hebreus capítulo 11, verso 1, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se podem ver e a prova das coisas que se esperam. É isso mesmo. A fé, quando você confia em Deus, quando você crê em Deus e você crê naquilo que é impossível aos olhos dos homens, aí sim o milagre acontece. Existe milagre para aquele que está com uma doença, por exemplo, incurável. Os médicos são muito bem-vindos, a ciência médica, a tecnologia toda que nós temos hoje, que é aplicada em prol do bem-estar da humanidade, ela é muito bem-vinda. Mas o homem ainda tem seus limites e os terá enquanto viver, né? Por longos e longos anos ainda. Na verdade, enquanto não chegarmos à eternidade, nós teremos limitações. O milagre, ele existe e ele acontece justamente após o nosso limite. Então, se uma pessoa crê, se ela tem fé, ela pode ser curada de um câncer, de uma AIDS, ela pode ser curada de uma paralisia, como eu disse aqui, o exemplo daquela senhora. Aqui em Barbacena, várias pessoas que chegaram na nossa igreja cega, paralítica, andaram. Pessoas aqui do nosso convívio, da cidade, que nós vamos conferir em loco, inclusive, no nosso programa aí, Batendo a Sua Porta, que começou, nós estamos conferindo isso em loco. Pessoas que foram alcançadas milagrosamente. Então, o milagre, sem sombra de dúvida, é fruto da fé. E uma coisa interessante, Omar, que a fé, ela tem uma origem. E qual é a origem da fé? Porque tudo tem uma origem, né? Menos Deus, porque Deus é infinito, tanto para o passado quanto para o futuro. Mas a fé, como ela é um produto de Deus, ela é um fruto de Deus para o ser humano, ela também tem uma origem. E a origem da fé, sem sombra de dúvidas, é o conhecer da palavra. Não existe fé sem conhecimento da palavra. Pastor, o papel das igrejas, principalmente nos dias atuais, extrapola as questões espirituais e deve conjugar também a questão social. Como que a igreja quadrangular conjuga essas duas situações, a parte espiritual e a parte social, que hoje também é muito importante? Ah, sem dúvida, porque existem pessoas, Gilmar, que chegam na nossa igreja numa situação tão deplorável, em petição de miséria. E essas pessoas, elas precisam às vezes de uma força para começar. E é interessante, o que eu acho mais incrível no trabalho social da igreja, é que as pessoas que adentram aquelas portas, elas não são todas, mas um percentual pequeno, às vezes nos pedem ajuda. E nós ajudamos através do trabalho social da igreja. Mas o trabalho social da igreja, ele alcança e às vezes ajuda mais quem não está na igreja do que a própria pessoa, do que a própria membresia.
Mas você pode me perguntar também, será, mas isso não é uma incoerência? Deixar de ajudar os domésticos para ajudar os que estão de fora? Mas é interessante que os domésticos, né, eles vêm e a gente prega a palavra, dá o ensinamento da verdade a eles, ajuda se necessário for, mas dentro de pouco tempo, eles se libertam e eles começam a trabalhar, começam a produzir, têm o seu emprego, começam a pagar as suas contas e começam a ser útil para a sociedade. Agora, o trabalho social vai ao alcance dos bairros. A gente tem um trabalho que chama Impacto Evangelístico. Esse impacto é um trabalho social onde nós prestamos assistência médica, ortodôntica, levamos roupa, levamos alimento, levamos noção de higiene. É uma ação muito especial que a igreja desenvolve nos bairros carentes da cidade, de tempos em tempos. Então é esse o trabalho social que a igreja presta e, é claro, sem falar nessa devolução do indivíduo que antes marginalizado, agora é colocado em plena atividade novamente junto ao contexto da sociedade. O senhor falou aí também que na vida tudo tem uma origem e uma das curiosidades que muitas pessoas têm é exatamente com relação à origem de determinados segmentos religiosos. Como surgiu a Igreja Quadrangular e por que a escolha dessa nomenclatura? A Igreja do Evangelho Quadrangular é uma igreja que está presente em mais de 170 países. Aqui em Minas, nós temos mais de 3.000 templos. Em Barbacena, hoje nós estamos em mais de 6 estamos chegando ao 6º bairro já. Não é? Mas a cidade vizinha de onde eu vim, nós temos 100 templos, mais de 100 templos já, ultrapassando o número de 80 bairros. Bem, a Igreja do Evangelho Quadrangular nasceu no ano de 1922. A sua fundadora, Aimee Semple McPherson, foi considerada, inclusive, a mulher do século. A revista Times publicou Aimee dentre as 100 personalidades do século. Uma mulher extraordinária, fantástica, que recebera a visão da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma visão que nasceu do coração de Deus para o coração do homem. E, a partir daí, a nossa igreja se tornou essa potência mundial e tem abençoado e feito trabalhos sociais incríveis por todo o Brasil e por todos esses 170 países que nós mencionamos. A Igreja do Evangelho Quadrangular se chama Igreja do Evangelho Quadrangular porque é um nome que, na verdade, teve origem no nome americano e a tradução, então, fica um pouco estranha, mas permanece porque o significado é abrangente, fala das 4 doutrinas da Bíblia, as 4 doutrinas fundamentais, que é a salvação, que é a primeira doutrina, o batismo no Espírito Santo, que é a segunda doutrina, a cura divina e a volta de Cristo. É a Igreja do Evangelho Quadrangular porque ela está baseada nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que apresentam Jesus como Salvador, batizador no Espírito Santo, médico dos médicos e rei que voltará. É isso aí. A igreja, enquanto instituição, ela é promotora de diversos eventos. Como são organizados os eventos aqui? Sim, nós temos, na verdade, um grande evento que hoje se tornou muito conhecido em Barbacena, que é o Sermão da Montanha. Ele acontece anualmente, né? Está incluído no calendário oficial do município. E hoje o Sermão da Montanha, essa última edição do Sermão da Montanha, nós conseguimos atrair mais ou menos umas 8 a 9 mil pessoas ali na praça da estação. Trabalho esse que visa proclamar a ressurreição de Cristo. Na verdade, fazemos isso na Sexta-feira da Paixão, com o entendimento de que Jesus morreu, mas ressuscitou. E é um trabalho onde nós trazemos alguns cantores gospels, né, da música gospel, de repercussão nacional e às vezes até internacional, e agrada o povo evangélico, agrada não só os membros da Igreja do Evangelho Quadrangular, mas de outros segmentos também. Na opinião do senhor, qual a importância da igreja na sociedade? A importância da igreja na sociedade eu vou equiparar à importância da água. A igreja, ela, na verdade,
é a fonte de água viva, onde as pessoas sedentas podem se dessedentar. Na verdade, esta fonte de água viva, a igreja, a Bíblia diz, há um rio cujas correntes alegram as moradas do Altíssimo. Esse rio é a igreja, é o santuário de Deus. Quando um bairro, já está comprovado cientificamente, quando um bairro tem uma igreja, nesse bairro o índice de criminalidade é menor. Eu tenho vários amigos da Polícia Militar, vários comandantes com quem eu já me reuni, já conversei, e que reconhecem o trabalho da igreja de fundamental importância, e inclusive na atuação no combate ao crime, até o crime organizado, porque, Gilmar, várias pessoas deixaram o mundo do crime. Várias pessoas abandonaram as drogas, abandonaram o vício ali na Igreja do Evangelho Quadrangular e em todas as igrejas evangélicas que são pautadas na verdade, é claro, que tem um contexto sério na sua aplicação. Bem, nós sabemos que o homem sem Deus, ele não é nada. A igreja, ela mostra isso para as pessoas. E se o homem se sente vazio, e se ele está procurando resposta no vício, na droga, se ele está procurando resposta na violência, onde a igreja está, o alcance desse cidadão se torna um pouco mais fácil. Então, a igreja, ela é de suma importância. Aliás, é uma das razões pelas quais a humanidade ainda não se sucumbiu. A fé em Deus, a fé genuína, ela é a grande responsável pela preservação da humanidade, com certeza. Pastor, nós estamos aí chegando ao final do programa, mas antes eu gostaria de deixar duas questões para o senhor. O senhor falasse a programação da Igreja Quadrangular aqui em Barbacena e que o senhor deixasse uma mensagem de fé para os nossos telespectadores. Muito bem. A nossa igreja, ela é comparada a um pronto-socorro espiritual. Nossa igreja não fecha. Nós temos atendimento ali praticamente 24 horas por dia. Nós estamos com reuniões de segunda a segunda, às 19h30, de segunda a segunda. Nas quartas e sextas, reuniões às 9 horas, às 15 e 19h30. Domingo, reuniões às 9 horas e às 19 horas. E os demais dias, todos a igreja se encontra sempre aberta. Nós temos ali pessoas 24 horas preparadas para atender qualquer cidadão. E a palavra de fé que eu tenho para você, Gilmar, para toda a sua equipe, para a Estrada Real, a palavra de fé que eu tenho para os telespectadores é que Jesus ama vocês. Não desistam dele jamais. A coisa mais importante para o homem não é o dinheiro, não é a fama. A coisa mais importante para o homem é Jesus, é a sua salvação. Depois disso vem a sua família, é claro. Depois disso vem o seu trabalho e as outras coisas. Porque Deus, ele disse na sua palavra. Jesus, ele falou, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Ninguém perde por estar buscando a Deus em primeiro lugar. Esse momento nós estamos tendo aqui uma palavra de fé muito especial. Aquelas pessoas que destinaram-se a ouvir, destinaram um tempo precioso para ouvir, eu tenho certeza que vão receber bênçãos incríveis após essa entrevista, como a TV também, e as palavras de fé para que a TV possa ir cada vez melhor, que vocês sejam muito bem-sucedidos. Nós vamos estar trabalhando aqui juntos, se Deus quiser. Está com um programa aí? Estamos com um programa, já começamos, já tem 5 dias, é isso aí. Então, eu convido a todos, a partir das 9 horas da manhã, segunda, quarta e sexta. Muito bem. Muito obrigado, pastor. Eu agradeço, seja bem-vindo aí à TV Estrada Real. Em nome da TV, eu gostaria também de cumprimentar pelo trabalho que o senhor realiza na cidade, seja ele espiritual, seja ele social. A gente acompanha e sabe da sua seriedade, do seu comprometimento e como o senhor realiza o seu ministério aqui na cidade. Então a gente pede a Deus que continue abençoando para que o senhor possa continuar fazendo esse bem aí a tantas pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado ao pastor Johnson, e dessa forma nós vamos encerrando mais um programa Além da Notícia. Muito obrigado a todos.